Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast do Brasileirão, 36ª rodada. E galera, o Flamengo derrubou mais um técnico do Palmeiras, hein? No primeiro turno, o Flamengo venceu por 3-0 o Palmeiras e derrubou o Felipão. E dessa vez, uma goleada aí de 3-1 na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. E o Mano Menezes também caiu, e junto com o Mano Menezes, e não só o Mano Menezes, tá? Junto com o Mano Menezes caiu também o tão falado aí, o tão protestado diretor de futebol do Palmeiras, o Alexandre Matos, um cara que a torcida sempre pega no pé, isso de longa data, não é de hoje, mas eu vou deixar para falar dessa questão do Palmeiras, o técnico, no final do podcast. Focar primeiro na partida, tá? Porque foi mais uma partida impecável do Flamengo, um Flamengo que já é campeão, mas felizmente aquelas minhas expectativas vêm se confirmando. O Flamengo tem pela frente aí recordes, né? Se já é campeão, o Flamengo é um time ambicioso. É diferente de alguns times que a gente já viu, né, ao longo do campeonato, ao longo dos anos, campeões brasileiros. Pego aí mais recente o próprio Palmeiras e o Corinthians antes disso, e antes disso o Palmeiras de novo. São times que. Mas eu pego aí os anos mais recentes, porque, por exemplo, em 2017, o Corinthians foi campeão de forma muito antecipada. No final do primeiro turno, já se dizia que o Corinthians seria o campeão brasileiro. Seria impossível o Corinthians deixar escapar esse título, e de fato isso aconteceu. O grande ponto é que o Corinthians perdeu muito rendimento e o fato de ter sido campeão de forma antecipada fez com que o time tirasse o pé. A mesma coisa o Palmeiras. O Palmeiras também foi campeão de forma antecipada, e claro que não com tantas rodadas como esse Flamengo, mas eles tinham aí pela frente a possibilidade de eventualmente seguirem uma pegada mais forte e buscar algum recorde que tinha pela frente. O Flamengo não, o Flamengo foi campeão e segue buscando recordes atrás de recordes, e dessa vez nessa partida o Gabigol quebrou mais um recorde, o maior artilheiro aí dessa, desse formato, né, de Brasileirão, de Campeonato Brasileiro com 20 clubes, pontos corridos. O Gabigol bate o recorde de gols, e aí recorde, enfim, não sei qual a forma correta de se pronunciar. Vocês vão me desculpar, vocês vão me ouvir falar as duas coisas, mas é, mais um recorde em jogo. O Palmeiras bate esse recorde, e aí na coletiva pós-jogo, o Jorge Jesus marrento tirou uma onda, né? Teve um repórter que perguntou para ele: "Ah, o Flamengo faz uma campanha muito boa". Ele falou: "Como assim boa? Você já viu algum clube fazer essa pontuação? Não é boa, é recorde, né?" Então, legal essa. Eu acho legal, cara. Tem que tirar onda mesmo, porque vem fazendo uma campanha fantástica, e essa campanha não é só nos números, a gente vê dentro de campo. Se fosse um time que tivesse é, é, batendo essas metas, alcançando essas marcas e jogando um futebol mais ou menos, um futebol meia boca, a gente ia ficar, pô, legal que essas marcas estão sendo quebradas, mas a gente esperava que apresentasse, que o futebol fosse um pouquinho melhor, né? Que, que fosse um pouco mais convincente. E não, o Flamengo é extremamente convincente, e tá de parabéns. Eu acho que tem que seguir buscando essas marcas, seguir se colocando numa posição muito privilegiada para que esses recordes perdurem por muitos anos, para que outros times olhem para isso e almejem chegar nessas marcas, pelo menos perto dessas marcas. E o Flamengo tem pela frente aí um Mundial Interclubes, então é um time que está extremamente focado, e felizmente a gente vem vendo isso rodada após rodada. Um time que está focado, concentrado no seu objetivo maior, então os jogadores continuam se entregando, continuam buscando mais, porque eles sabem que vai ter uma parada muito difícil agora nesse final de ano, e eles têm que estar voando, eles têm que estar na sua forma física, na sua melhor forma física, na sua melhor forma técnica. Eles têm que estar muito concentrados. Então, tá de parabéns, é só isso que eu posso dizer. O Flamengo liquida a partida no começo do jogo, um gol da Arrascaeta,
um erro dos mais crassos da defesa do Palmeiras. O Gabigol recebe a bola, faz uma assistência para o Arrascaeta, os dois sozinhos, só os dois e o goleiro, só isso já ilustra o erro defensivo que aconteceu, o apagão aí da defesa do Palmeiras. Depois do primeiro tempo o jogo foi ficando um pouco mais movimentado, o Palmeiras foi dificultando mais a partida, né, foi querendo buscar mais, não se abateu. Acho que esse talvez tenha sido a coisa mais interessante. O jogo ficou muito bom. O jogo ficou muito interessante, mas aí depois foi perdendo o ritmo de novo, foi ficando um jogo mais truncado, um empurra aqui, uma chegada mais forte ali, uma peitada. E aí, quando a partida estava 1-0, aconteceu um lance de penalidade que a arbitragem não marcou a favor do Palmeiras, né, se eu não me engano foi o Rodolfo. Ele foi lá e pegou nos Países Baixos do Dudu. Ele foi fazer a marcação e pegou na bola ali, né? Vamos dizer assim. Essa é a piada aí que vem correndo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Acertou a bola do Dudu, né? Então, peço perdão aí pela piada, mas aconteceu um lance, a arbitragem não marcou. Eventualmente, eu não acho que mudaria o resultado final, que seria a vitória do Flamengo, porque o Flamengo jogou de uma forma absolutamente tranquila, sobrou na partida e eu acho que pouco importaria esse gol do Palmeiras, mas com certeza incendiaria o jogo naquele momento. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi o segundo gol do Flamengo. Gabigol, um gol. Cara, não tem palavras para descrever o que foi esse gol. Tá? Uma bola, eu esqueci de quem. A bola foi na Arrascaeta. Ele ajeita de primeira, ele não deixa a bola quicar. Ele ajeita de primeira para o Gabigol. E o Gabigol chuta de primeira também. E faz um belíssimo gol, sem chance para o goleiro do Palmeiras, que foi o Jailson dessa vez, e que aliás fez grandes defesas, e o resultado só não foi pior porque o Jailson foi gigante. E fica aí esse ponto aí para a gente destacar, tá? A partida foi para o intervalo com 2-0, comecinho do segundo tempo, erro de saída de bola do zagueiro do Palmeiras, a bola cai caprichosamente nos pés do Gabigol, ele chuta, desvia ainda no outro zagueiro, mas é, é, quando a gente fala que a fase é iluminada, ela é iluminada, porque a bola poderia ter ido para qualquer lugar, a bola cai nos pés do Gabigol, e claro, a gente também nunca pode deixar de ressaltar o fato do Gabigol acreditar na jogada, o fato dele estar bem posicionado, como aconteceu na final da Libertadores, o gol da virada do Gabigol, é uma bola que caiu nos pés do Gabigol, caiu do céu, e dessa vez o terceiro gol contra o Palmeiras também caiu do céu, mas a gente também não pode deixar de destacar o que o jogador acredita, ele está ali bem posicionado, porque você vê, não tem nenhum outro jogador do Flamengo naquela posição. Só o Gabigol, porque ele acredita na jogada, ele vê o que pode acontecer. Ele sabe que tem um companheiro bem posicionado que faz o corte e a bola cai no pé dele. Então, a gente também não pode tirar o mérito do Gabigol, um cara que está numa fase fantástica, mas que também faz por merecer. Ele sempre está bem posicionado, ele sempre está buscando, ele sempre está acreditando na jogada, visão de jogo acima de tudo, né? Porque ele vê o que pode acontecer e ele se posiciona para isso. E quando acontece, ele está lá para fazer o gol. E é isso que aconteceu. O Flamengo, a partir daí, tirou o pé, literalmente tirou o pé, tentou se engraçar uma outra vez, mas claramente um Flamengo que aí sim tirou o pé, mas também pudera, né? 3-0, eu acho que não tem como a gente criticar o Flamengo, né? Falar que, pô, mas tinha que continuar atacando, tinha que continuar buscando. É um time que se caracterizou por isso. Os mais críticos, os mais rigorosos vão falar isso. Mas, cara, 3-0, uma partida totalmente dominada na casa do adversário, sem torcida do Flamengo. Esse é outro ponto que eu também vou falar ainda sobre essa partida. É, é, não tinha por que continuar forçando, continuar buscando. O Palmeiras deu uma crescida, conseguiu um gol de honra aí com o William, só que o gol foi impedido no começo da jogada. O próprio William estava impedido, mas foi um belíssimo gol, um toque de calcanhar do Dudu. Ele chamou dois zagueiros e deu um passe de calcanhar para o William receber sozinho. Foi um belíssimo gol e mostrou que o Palmeiras pode jogar bonito, né? O Palmeiras pode jogar mais. E aí sai o segundo, aí finalmente sai o gol do Palmeiras e aí sim
um gol válido, mas ficou por isso mesmo, tá? Não correu risco sequer o Flamengo, tá? O gol do Palmeiras foi do Matheus Fernandes, tá? Só para não deixar de comentar, mas não tem outra coisa a se falar. Um Flamengo que acredita, que busca e que segue aí a passos largos para estabelecer cada vez mais marcas, mais recordes nesse Brasileirão. E tá de parabéns, porque é um time merecedor, porque é um time que poderia estar, já somos campeões brasileiros, já somos campeões da Libertadores, vamos pôr os reservas para jogar e pôr esse time titular para fazer uma pré-temporada, digamos assim, né? Coloca todo mundo ali de molho, eles vão ficar fazendo uma pré-temporada, um trabalho diferenciado, focando no Mundial. E não, continuam colocando os caras em campo porque eles precisam manter esse ritmo, essa pegada, precisam manter esse ímpeto, esse entrosamento. Então tá de parabéns, cara. Essa é a palavra que pode estar cansando algumas pessoas, mas essa é a palavra que todo mundo vai falar. Esse time tá de parabéns, tá? Tá de parabéns mesmo. Em relação à torcida, foi uma partida de torcida única. Foi uma partida em que só tiveram torcedores palmeirenses, uma coisa ruim porque o estádio não estava cheio, tá? Muitos torcedores não foram, uma série de motivos, tá? O ingresso no Allianz Parque ele é muito caro, é uma daquelas arenas novas, e então é um ingresso que não é barato. Era uma partida que muitos palmeirenses viam como uma questão de honra vencer o Flamengo, mas era uma partida que não valia absolutamente nada para o torcedor palmeirense, porque o título já está nas mãos do Flamengo, o título não está mais em disputa. Então a arena não estava cheia, né, o estádio não estava cheio, e eu acho que isso foi ruim em relação a essa questão da torcida única. Mas o que, que aconteceu? Só para eu ao longo do final de semana eu até tentei gravar um podcast, mas eu não consegui. Mas eu vi muitas pessoas ao longo da semana falando mal, criticando, né, cara, esperneando. E o que que aconteceu? A polícia, é, a- o serviço aí de inteligência descobriu que grupos palmeirenses e grupos flamenguistas estavam agendando aí, estavam tentando marcar uma confusão, né? Aquela briga de torcida. E aí o que, que aconteceu? A PM, junto com o Ministério Público, eles sugeriram que fosse uma partida de torcida única. E aí a CBF acatou e seguiu aí essa não chegou a ser um pedido, essa sugestão, tá, do Ministério Público de São Paulo e a partida ficou em torcida única. É, acho ruim, tá? Eu não concordo com essa questão da torcida única, é uma questão que acontece nos clássicos aqui em São Paulo. É, quando tem clássico entre os times rivais, Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, o Santos, quando tem partidas entre esses times, acontece essa questão da torcida única, justamente pelas confusões que sempre aconteciam, né, e ainda acontecem, até hoje acontece confusão, tá? Mesmo tendo torcida única, às vezes um torcedor vai no bairro do time adversário só para causar tumulto, aí espanca um cara que está andando a paisana, que não tinha nada a ver, os caras vão lá, dois, três torcedores espancam o outro. Aí teve uma vez que aconteceu se eu não me engano, um palmeirense atropelar um corintiano que estava comemorando num bar ali. Foi um episódio que aconteceu também, tipo, totalmente fora de contexto, fora do estádio, fora de contexto e fora da zona do estádio. Então as confusões continuam acontecendo até hoje, mas minimizou muito, né? Diminuiu muito esse problema que acontecia em torno dos clássicos, porque acontecia aquelas guerras próximas ao metrô, ao redor do estádio, né? Os caras se encontravam numa esquina ali, era um quebra-pau. Então tudo isso diminuiu e tudo isso aconteceu em virtude do título do Flamengo e das provocações que aconteceram de alguns jogadores, o principal deles, o pivô deles, talvez, o Gabigol, é, é, cantando ali que o Palmeiras não tem mundial, tal. Então, tudo isso causou um certo estresse na torcida do Palmeiras e essa guerra aí, essa briga de torcidas começou a se desenhar às vésperas do clássico e aí a polícia
e o Ministério Público de São Paulo agiram para que essa partida fosse realizada com torcida única. Mais uma vez, eu não sou a favor, mas eu também não sou a favor desses críticos ficarem, é um absurdo isso no mundo de hoje. A gente vê porque na Espanha, porque na Inglaterra, e que, cara, eu tô cansado de falar aqui. Se você vai ficar fazendo comparação com Espanha, com Inglaterra, com Alemanha, vai para lá, não fica no Brasil, tá? Porque isso aqui não adianta ficar criticando o Palmeiras, não adianta ficar criticando o torcedor do Palmeiras. Não adianta ficar criticando o torcedor flamenguista. Não adianta ficar criticando o Ministério Público, a Polícia Militar. Não adianta. Isso é um problema cultural. Por que vocês não pegam e criticam os nossos governantes? Porque tudo isso que acontece nos estádios, esse problema de briga de torcidas, é um problema cultural. É um problema que vai muito além da cultura de torcedor, dessa religiosidade que se cria em torno dos clubes. Isso vai muito além. Isso é um problema socioeconômico que acontece no Brasil e questão educacional. E o grande problema está nos nossos governantes. A gente está cansado de ver aí a troca de comando, né, em relação aos nossos governantes aí, e a gente está cansado de ver essas constantes trocas, e vez ou outra a gente vê redução, né, nos investimentos para a educação, investimentos para a saúde, investimentos para a segurança pública, tudo isso diminui, sempre diminuindo a fatia talvez do nosso principal problema, que é a questão educacional. Então não adianta ficar aqui, nossa, é um absurdo essas torcidas, esses caras irracionais, porque, ah, não, é meia dúzia só, mas os caras vão lá para machucar, para causar tumulto. Cara, lamentavelmente, isso é um problema, isso é uma epidemia no nosso país. Isso não está restrito ao estado de São Paulo, tá? Isso é um problema cultural do nosso país, e tudo isso não é uma questão só de cultura, tá? Porque é assim desde 1800 e continua assim até hoje. Não, não é porque isso vem de longa data. É muito por conta também da nossa questão educacional, e tudo isso passa por questões socioeconômicas envolvidas justamente passam pelos nossos governantes. Então, em vez de ficar criticando a polícia militar, o Ministério Público, as torcidas que ficam agendando esses confrontos, por que não critica os nossos governantes? Porque esse reflexo que a gente vê na torcida é um problema geral do nosso país e passa muito por conta dos investimentos de educação que a gente sofre. Isso eu acho que é uma coisa importante para se refletir. E não adianta ficar falando, não, vamos liberar a torcida, e aí depois reclama que aconteceu a confusão, que a polícia militar agiu com truculência, que não sei, cara, a polícia militar, eu já falei aqui, eu não estou defendendo a ação da polícia, mas os caras estão lá. Imagina você tá na sua folga de domingo e de repente teu chefe te liga e fala, ó, você vai trabalhar amanhã. Pô, mas por que eu vou trabalhar amanhã? Eu tô com o churrasco marcado, vai meu amigo cara, o meu amigo que eu não vejo há 6 meses, vai a minha sogra, vai o meu cunhado, vai o meu primo. Cara, tá marcado, eu não posso cancelar. Não, você vai ter que vir, mas por que eu vou ter que? Porque vai ter jogo entre Palmeiras e Flamengo. Você precisa vir pra rua. O cara vai puto da vida, e peço perdão da palavra, mas essa é a verdade. A gente tem que falar o português claro aqui, né? Desculpa, mas o cara vai puto da vida, a primeira confusão, ele vai, cara, o cara vai estourar, ele vai perder a cabeça na hora e ele vai agir com, não tô aqui justificando, tá? Porque de certa forma são anjos da lei e eles têm que preservar primeiro pela integridade da população, mas é compreensível. Por isso que eu tô falando, eu tô fazendo um convite a vocês. Pega aí, se imagina na situação do cara. Não, você vai estar de folga no sábado, no domingo, e de repente você é chamado por causa de uma partida, o efetivo policial que deveria estar nas ruas de São Paulo num domingo, que seria. Eu vou só usar números para ilustrar, mas não é isso, tá? Porque eu não sei os números exatos, mas imagina que seriam de 100 policiais. E aí, por causa de um clássico, a gente precisa ter 1.000 policiais. Você precisa tirar o dobro, o triplo, o quádruplo de policiais que estariam de folga, que estariam de férias, para cobrir esses possíveis problemas que aconteceriam. Cara, não tem.
não, é insustentável. Isso é uma situação que não é sustentável, é totalmente descabido e é irracional. A gente, toda vez que tiver um jogo grande, um clássico como se tornou essa partida entre esses dois clubes, é irracional que a gente continue com essa política de não, continua metendo policial na rua que vai dar certo. Não vai dar certo, tá? A gente vê aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando tem clássico, vez ou outra acontecem algumas confusões. E é impossível de se evitar isso. É impossível. Às vezes é uma coisinha que acontece de um torcedor que grita alguma coisa e estoura a briga. Então é complicado, cara. E em São Paulo, pelo menos, eles já prevendo que vão acontecer algum tumulto, não, a gente vai ali, a gente monitora as redes sociais, a gente fica ali de prontidão nos locais onde foram agendadas as brigas e fica lá esperando de tocar e até começar, porque a gente já para e já coíbe. Os caras vão lá, tem policial ali, vamos pro outro ponto lá, ó. Vamos para aquela outra esquerda, vamos a 2 quarteirões do estádio. Não tem problema, ali não vai ter policial nenhum. Os caras dão um jeito, não adianta ficar aqui de hipocrisia e de ficar falando, nossa, que absurdo, que a polícia não tem competência, que absurdo esse pedido do Ministério Público de São Paulo e que não sei o quê. Cara, lamentavelmente, é isso que acontece. Aí o Gabigol fala ali em entrevista, que o nosso torcedor não está aqui, infelizmente, que a gente a gente tem a maior torcida do Brasil, então a gente foi lá aplaudir para o nosso torcedor. Legal, eu acho que o protesto é válido o que o Flamengo fez, mas o Gabigol não pode, é, claramente aborrecido, né, na entrevista, ficar falando isso porque ele foi um dos principais pivôs para que isso acontecesse. Mas é, isso é de jogo, isso é do esporte, isso tem que ficar no esporte. Cara, ele não é uma criança, ele não é ingênuo. Ele sabia que isso tomaria uma proporção e ele já foi rival do Palmeiras aqui no estado de São Paulo. Ele sabe o que acontece. Ele já não é querido pelo torcedor palmeirense por jogar no Santos, por ter jogado no Santos, né? E as provocações aconteciam desde aquele tempo. Então eu acho que as provocações são do esporte, mas ele é um adulto, ele é um homem, né? Ele sabe que ele é esclarecido, ele sabe que as coisas que ele fizer vão ter repercussões com o torcedor, que é muito passional. Não adianta ele ficar, não, é do esporte, isso é do esporte. Legal, eu também acho que é do esporte. Mas infelizmente, e a gente não pode só culpar o nosso torcedor, é o que eu tô falando. A gente tem que criticar, mas se vai criticar, tem que criticar todo mundo. Não adianta só criticar o torcedor, a polícia, o Ministério Público, vai lá e critica o governador, o presidente. Por que vocês estão diminuindo a receita para investimentos na educação? Por que, que em vez de diminuir vocês não estão aumentando? Senão continua acontecendo essas coisas que a gente vê aí nas ruas, violência nos estádios, fora dos estádios. Então, vai criticar? Beleza, eu sou a favor, vamos protestar. Mas se a gente vai criticar, vamos criticar todo mundo. Não adianta criticar só um lado e achar que vai resolver. Porque não vai, porque no próximo jogo vai acontecer de novo. Então não adianta ficar criticando. Tá bom, então vocês estão criticando? Então vai rolar a torcida, então vai rolar as duas torcidas. A gente vai descer o pau e a gente vai coibir todas as brigas, beleza? Beleza. Vai, acontece um jogo, tem aqueles princípios de confusão, a polícia age, causa um certo tumulto, age com força desproporcional, vai todo mundo reclamar. Segundo jogo, acontece de novo. Então, é isso que vocês querem? Esse ciclo vicioso de responder violência com violência? É isso que todo mundo quer? Eu acho que não é esse o caminho. Então a gente tem que colocar a mão na consciência e entender que isso é ruim, mas infelizmente isso é um reflexo de uma série de coisas que acontecem no nosso país. Não é reflexo de uma torcida sem cabeça, não é reflexo de uma polícia que não está afim de atuar, de um Ministério Público que não quer confusão, não é isso. Isso vai muito além, cara. Então eu acho que vamos pôr a mão na consciência e vamos ser racional, que tudo bem, a provocação faz parte do esporte, mas tudo isso aconteceu, lamentavelmente, querendo a gente ou não, justamente por causa de provocação. E o torcedor, mais uma vez eu repito, ele é passional. Mas quando o Palmeiras brincou com o cheirinho do Flamengo, a torcida do Flamengo não fez isso com a torcida do Palmeiras. Não fez hoje, né? Mas tivesse acontecido um jogo naquela época
após o título do Palmeiras, aquelas comemorações, é, é, meio, até meio sem noção, né? Passar na frente da loja do Flamengo com o cheirinho, nada a ver, né? Porque os caras estão ali trabalhando, né? Então, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas se tivesse acontecido isso no ano passado, após o título do Palmeiras, uma partida entre esses dois, você pode ter certeza que teria confusão, porque o torcedor é passional. Mas aí passa um ano, todo mundo esfria a cabeça, a gente vai dar o troco no ano que vem. Os caras deram o troco. Então eu acho que faz parte, mas tudo isso é reflexo de uma coisa muito recente, de algo que aconteceu muito recente. Então o torcedor está de cabeça quente. É natural que isso fosse acontecer. Quem imaginaria outra coisa? Então tudo bem, tem que comemorar, acho que tem que comemorar, tem que provocar, tem que provocar. Agora, se acontece essa coisa da torcida única, infelizmente isso é resultado de provocação e infelizmente ninguém pode falar nada, porque ninguém critica, né, isso, da questão da provocação. Todo mundo acha legal. Ah, provocação é legal, isso é do esporte. Tudo é do esporte, né? É engraçado. Tudo é do esporte, mas ninguém vê que isso é uma questão que vai muito além, tá? São pessoas que, às vezes, são pessoas de algumas delas, né, de baixa renda, que pô, o cara fica uma semana inteira, o cara trabalha num serviço de cara zoado, onde ele é explorado, onde o patrão dele é um, peço perdão na palavra, é aquele FDP, famoso FDP, né, que explora o cara, faz ele trabalhar, paga um salário porcaria, o cara fica uma semana inteira esperando por um jogo, que é a única válvula de escape dele, né, e vê o seu time do coração perder por 3-1, talvez de hoje, maior rival do Palmeiras hoje, talvez. O cara fica louco, o cara fica. Aí vê as comemorações do time adversário, pô, era pra gente ter sido campeão, os caras provocando, o cara perde a cabeça. Isso é natural, tá? Então não tô aqui, mais uma vez, não tô querendo justificar, mas isso é um problema cultural do nosso país, mas é um problema mais do que cultural, isso é um problema socioeconômico, isso é reflexo dos nossos problemas na área da educação, na área da economia, na área da saúde pública, tudo isso é um reflexo, tá? Então a gente tem que pensar mais a fundo e não só culpar quem parece que a culpa é mais fácil de apontar o dedo, né? Aquela torcida ali, ó, é aquela polícia ali, ó, é aquele Ministério Público ali, ó. Não é assim, né, tá? É muito fácil apontar o dedo, mas eu acho que a gente tem que ser consciente e a gente também tem que parar para pensar que talvez um problema maior foi evitado, tá? Não é legal. Eu também acho um absurdo, porque é um esporte, tá? É um esporte, tem que ter duas torcidas. Mas, infelizmente, quando é, é, não existe cara, esse limite, onde não existe, as pessoas não sabem distinguir esse limite, é preciso tomar esse tipo de atitude, esse tipo de decisão, doa quem doer, né? Porque a gente aí é melhor evitar um problema maior, tá? De não só briga entre torcidas, mas briga entre torcidas e polícia, onde iam sair muito mais pessoas feridas do que e até poderiam sair mortos desses confrontos. É melhor evitar tudo isso por uma torcida única do que, pô, acontecer aí, Deus bater na madeira, mas do que acontecer um problema maior, tá? Como aconteceu, tem nada a ver com o esporte, aconteceu em São Paulo hoje, em comemoração de um baile funk ali, numa favela de São Paulo, um monte de gente morreu pisoteada. Então, nesses tumultos que acontecem, isso é passível de acontecer também. Então, fica aí uma coisa para se pensar. Não sou a favor, mas infelizmente é o único recurso hoje, talvez, para que a gente possa evitar um tumulto maior e causar um efeito colateral, né, como eles dizem, um efeito colateral gigantesco, e aí fica um monte de gente, ai, que não agi, a polícia não agiu direito, que a polícia é violenta, que não sei o que. É melhor evitar esses tipos de confronto de uma vez, porque senão vai vir, que a torcida, aí vai vir crítica de novo, né? Porque as torcidas são irracionais, são animais, os policiais também, eles agem com força desproporcional. Aí, cara, não cabe esse tipo de crítica, porque todo mundo sabe como é o nosso país e tudo, mais uma vez tudo, não só os torcedores, mas a ação da polícia, tudo isso gira em torno de um problema socioeconômico no nosso Brasil, infelizmente, tá? Vamos pular, porque eu tô fugindo da discussão do esporte, eu vou falar
de Palmeiras mais para o final novamente, destacar aqui o Santos. O Santos venceu aí partida importante contra a Chape, precisava vencer, obviamente, porque a Chape já estava rebaixada, o Santos jogava na Vila Belmiro e o Santos venceu por 2-0, tá? E aí sim, agora se estabelece como vice-líder do campeonato. O Palmeiras, eu não vejo mais em condições de brigar por essa vice-liderança, tá? É difícil, até pelas declarações do presidente. Então o Santos segue firme, segue imune à sua própria crise, né? Diferentemente do Palmeiras, o Santos segue imune à sua crise de bastidores e segue pontuando e agora segue absoluto, isolado, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tá de parabéns o Santos. A gente não tem outra coisa para falar, um time que a gente critica o que tem que criticar, que é o que acontece nos bastidores, principalmente passando pela imagem do presidente José Carlos Pérez, mas dentro de campo não deixa nada a desejar, não deve nada a ninguém e faz a sua parte, segue fazendo de uma forma muito bacana. Outro destaque da rodada, o Grêmio. Tá, o Grêmio jogou contra o São Paulo em casa e venceu o São Paulo por 3-0, cara. Que resultado expressivo e que resultado negativo para o São Paulo. Tá mais um resultado, de uma certa forma, uma goleada e mais um resultado muito negativo para o Fernando Diniz. Tá? Eu já tinha dito aqui na semana passada e, e eu quero deixar para falar de São Paulo amanhã também, que o Daniel Alves deu declarações muito fortes aí numa entrevista e eu acho difícil, tá, a permanência do Fernando Diniz no ano que vem, porque eu não vejo o São Paulo em condições de manter um alto rendimento, mais uma vez por conta das declarações fortes aí do Daniel Alves. Legal, mas nessa altura do campeonato, tá, com Libertadores aí em disputa, acho que não foi um momento muito legal e isso pode não, isso com certeza causou um desconforto interno e o São Paulo segue em risco sim, tá? De perder muito rendimento e de não se classificar para essa vaga direta para a Libertadores. E o Grêmio segue imune a isso. Tá? O Grêmio segue fazendo a sua parte, perdeu ali do Atlético Paranaense na rodada anterior, mas colocou as coisas em ordem, tá? E mais uma vitória importante. Acho que o Grêmio está tranquilo, tá? Até pela pontuação, o Grêmio está muito tranquilo, está muito consciente daquilo que pode alcançar nesse campeonato. Então vem fazendo a sua parte, sabe, jogando o seu futebol e vencendo de quem não tá afim de jogar bola. Então, mais uma goleada aí para conta do Renato Portaluppi, para esse time do Grêmio que também tá de parabéns, tá? Vamos pular para o Atlético Paranaense. O Atlético, só para fechar aí esses times que se classificaram para que estão se classificando para Libertadores. O Atlético já está classificado porque é o campeão, mas empatou com o Ceará. O resultado negativo para o Ceará, tá? Porque segue ali em risco, segue numa situação muito complicada. O Ceará que contratou o Argel, que estava no CSA, e aconteceu aí uma dança das cadeiras no final da semana passada. Eu vou falar sobre isso, mas o Ceará estreando técnico novo, jogando no Castelão, em casa, não conseguiu vencer. Até sai na frente, mas o Atlético busca o gol do empate e termina empatado. Esse time do Atlético é um time indigesto, né? Segue invencível esse time do Atlético. Impressionante a campanha que faz, tá de parabéns. O São Paulo é o sexto. Destaquei aqui a derrota para o Grêmio e mais uma vez, cara, eu vejo em risco vejo uma situação muito complicada, tá? Porque não está assegurado ter uma pontuação interessante, mas ainda tem algumas rodadas, tem 2 rodadas aí para disputar, né? São 6 pontos em disputa, então perigoso, muito delicada essa situação do São Paulo. Então, o Internacional é o sétimo colocado, venceu o Botafogo por 1-0, um jogo que foi fora de casa e foi um gol chorado, hein? Que gol chorado esse do Guerreiro. Ele chutou, a bola voltou para ele, bateu na defesa, voltou para ele, ele chutou de novo e o Gatito cedeu, né? Que um frangaço ali do Gatito Fernandes, um chute de muito longe, bem despretensioso, mas acabou passando e esse foi o gol do Internacional, o gol dos 3 pontos. E o Internacional toma a sétima posição do Corinthians, empurra o Corinthians para baixo, que agora vê o Fortaleza encostando, tá? O Corinthians perdeu do Atlético Mineiro, o jogo foi no Independência, um resultado importantíssimo para o Atlético Mineiro, tá? Precisava vencer mesmo para
afastar aí de vez esse fantasma do rebaixamento, e o Corinthians vê aí o Internacional não só passar à frente, retomar aí a sétima colocação, como também vê o Fortaleza encostando, hein? Porque o Fortaleza venceu de 2-1 o Goiás e não só toma essa posição do Goiás, empata em pontuação, tá? Supera nos critérios de desempate e se aproxima do Corinthians, tá? Vê de forma, eu acho que muito real, muito possível essa classificação para a Libertadores, tá? A distância em pontuação é muito grande, tá? É uma distância muito considerável. São 4 pontos, são 2 rodadas faltando. Então não só tem que vencer se realmente quiser se classificar, não só precisa vencer as 2 partidas, como também vai ter que torcer contra o Corinthians. Mas é uma classificação que eu acho possível e uma possibilidade real pela campanha do Fortaleza, pela sequência do Fortaleza nesse final de temporada. É impressionante a campanha que faz o Fortaleza, tá? É impressionante mesmo. E não acho um absurdo dizer que o sonho da Libertadores é um sonho real, tá? Difícil, um pouco distante, mas é um sonho real, tá? Porque o Goiás oscila, o Bahia também oscila demais, é impressionante o que oscila o Bahia também, e o Fortaleza não vem oscilando mais. Nesse final de temporada absolutamente impecável, né? Pisou colocou na quinta marcha e está com o pé embaixo no acelerador. Então, o Corinthians tem que tomar muito cuidado, tá? O Corinthians perdeu muito rendimento, teve aí uma mudança de postura interessante quando saiu o Fábio Carille, mas agora é um time confuso, tá? É um time que parece que não está assimilando direito, não está entendendo direito o esquema de jogo, né? Os jogadores falaram em entrevista, quando o Fábio Carille saiu, os jogadores do Corinthians falaram: ah, legal, a gente quer ter mais posse de bola, a gente quer atacar mais, mas isso não está assimilado no Corinthians. Não adianta ficar falando isso, falar, não, a gente quer jogar assim, cara, isso não está assimilado. Você vê que é um time que às vezes está perdido, eles não sabem muito bem o que eles têm que fazer, porque aquele esquema tático defensivo do Carille está tão bem assimilado por esse elenco que eles, na hora que tem que tomar atitude, tem que pegar a bola, tem que ter a posse da bola, tem que ser agressivo, é um time que não consegue, eles ficam meio perdidos. Isso já acontecia com o Fábio Carille. Um jogo ou outro, o Fábio Carille colocava esse time de forma mais ofensiva, mais agressiva. Eles às vezes conseguiam, às vezes faziam um ou outro jogo interessante, mas muitas vezes não, sabe? O time ficava meio perdido, eles não sabiam muito bem o que fazer com a bola e deixava espaço para o time adversário. Então é uma coisa que não vai resolver isso agora, sabe? Da noite tentou, aí já teve um tempo, o Diego Coelho já teve um tempo de trabalhar, isso não está dando certo. E eu não vejo perspectiva de dar certo até o final da temporada. É uma classificação difícil, tá? Para o Corinthians, só ver aí os próximos adversários, vai pegar o Ceará, né? A próxima rodada pega o Ceará. Um jogo muito difícil, porque o Ceará briga para não cair. E o jogo é fora de casa, tá? Mas o Corinthians não tem nada com isso, precisa vencer. E a última rodada vai pegar o Fluminense na arena do Corinthians. Essa é uma vitória que o Corinthians precisa pôr na conta. Então, é difícil, tá? Pega um Fluminense que também tá querendo aí se livrar de vez, tá? Claro que o Fluminense pode se livrar do rebaixamento ainda hoje, porque hoje ainda tem uma rodada para acontecer, mas é difícil, cara. O Corinthians não tem vida fácil e pela o rendimento que a gente vê dentro de campo, é o que eu falei, apesar de estar uma certa vantagem para o Fortaleza, o sonho do Fortaleza é um sonho real, tá? É um sonho possível pelo momento que vive os dois times, tá? Só para encerrar, falar ali de zona do rebaixamento. Hoje ainda tem uma rodada muito importante para acontecer, Vasco e Cruzeiro. E é um jogo que interessa muito ao Botafogo e ao Fluminense. Porque se o Vasco vencer o Cruzeiro, o Vasco livra não só o Botafogo quanto o Fluminense aí do risco do rebaixamento. E aí essa última vaga vai ficar entre Ceará e Cruzeiro. É uma projeção que já está todo mundo fazendo, tá? Que essa última vaga vai ser disputada ou por Cruzeiro ou por Ceará. Então é uma partida que vale muito, tá? O jogo vai ser em São Januário, fora de casa. É a partida que a gente vai ter a estreia aí do Adilson Batista no comando do Cruzeiro. E difícil, cara, uma situação das mais complicadas para o Cruzeiro, porque na semana passada, na sexta-feira, eu gravei um podcast
E eu falei, eu acho que o Abel Braga ele vai cair. Aí critiquei o Cruzeiro também por isso, e pouco depois de eu postar o podcast foi confirmada a saída do Abel. E aí o Cruzeiro contratou a Adilson, que estava no Ceará, o Ceará contratou o Argel Fux, que estava no CSA, e aconteceu essa dança das cadeiras que foi muito citada no final da semana passada. O Cruzeiro estreia com um técnico novo. O momento do Cruzeiro é dos mais delicados. Eu acho que pouco importa o técnico que vai para o Cruzeiro hoje. Se quiser deixar sem técnico também, pouco importa. Agora está nas mãos dos jogadores, tá? Esse time do Cruzeiro é um time que na sua base, né, no seu núcleo aí, ele cara, na sua estrutura, basicamente é um time que foi bicampeão da Copa do Brasil. Muitos jogadores experientes, jogadores de muita qualidade técnica e que não vêm jogando, acho que 20% do futebol que muitos deles podem jogar. Então está na mão dos jogadores. É isso que a gente pode dizer. Pouco importa quem vai ser o técnico. Esses jogadores, alguns deles colocaram aí os técnicos em situação difícil, principalmente o Rogério Ceni. Então está na mão deles agora. Não fizeram por merecer essa situação. Então só eles podem tirar o Cruzeiro dessa situação. Não importa o técnico que vão contratar. Podem contratar aí um técnico do futsal, um técnico, coloca o Bernardinho ali do vôlei para ser técnico do Cruzeiro. Talvez até ajude, né, na questão motivacional. Talvez o Bernardinho até coloque uma pilha nesses jogadores para eles vencerem as duas últimas partidas, porque é difícil a situação. Eu acho que é, essa é a única coisa que pode ser feita dentro do Cruzeiro hoje, tá? É a questão motivacional, é dar confiança para os jogadores, porque não adianta mais pensar em esquema tático, já não resolve. Já tentou, teve Mano Menezes, muito defensivo, teve o Rogério Ceni, aí mais ofensivo, também não resolveu. Aí veio o Abel Braga, também não resolveu. Agora vem o Adilson Batista, legal. Pouco importa o trabalho que o Adilson Batista vai fazer. Essa contratação aí não tem significado nenhum. Podia ter trazido um cara da base, porque não vai resolver a vida do Cruzeiro mesmo. Que o Cruzeiro tenta? Aquele, aquela troca de comando para tentar dar uma balançada no elenco. Mas nessa situação, a essa altura, faltando três rodadas ainda para o Cruzeiro, não vai fazer diferença nenhuma. Essa mudança de comando para dar uma balançada, ó, pouco importa. Isso aí tá nas mãos dos jogadores. Eles precisam de confiança e precisam de um trabalho aí que o técnico principalmente tem que te dar um pouco mais de confiança. O esquema tático não vai mais importar. Agora é coração, é garra, é entrega dentro de campo, tá? Então fica aí essa situação muito difícil, tá, que vive o Cruzeiro hoje. O CSA virtualmente rebaixado, tá? Só para encerrar, perdeu do Bahia, jogava no Rei Pelé, perdeu de 2-1. O Bahia sai na frente, o CSA chega a empatar, mas aí toma o gol da derrota e saiu derrotado dessa partida. A situação do CSA é a seguinte: precisa vencer os dois últimos jogos e precisa vencer de goleada, porque precisa de saldo de gols para conseguir superar os seus adversários. Então, o CSA é outro virtual rebaixado, infelizmente, tá? Porque tinha conseguido arrancar uma vitória, na minha opinião, heróica na rodada anterior para cima do Cruzeiro no Mineirão, mas agora perde aí do Bahia e fica numa situação das mais complicadas possíveis. Não está rebaixado ainda, matematicamente ainda é possível, mas até por todo respeito ao time, tá? Mas até pela qualidade e pela campanha que a gente viu do CSA, a gente não vê um time capaz de golear das duas últimas rodadas. E aí se a gente pega o adversário Chapecoense, tá? É um time que já está rebaixado, dá para pensar num um possível placar mais elástico. Difícil, mas vamos tentar acreditar. Aí na última rodada pega o São Paulo. Aí não tem condição, porque é o São Paulo que briga ainda por Libertadores. Então difícil, situação das mais complicadas e virtualmente já está rebaixado, tá? Para encerrar o podcast de hoje, só finalizar falando rapidinho de Palmeiras, tá? Amanhã eu vou falar mais um pouco de Palmeiras, mas após a partida do Flamengo, o Mano Menezes e o Alexandre Matos, o diretor de futebol, foram demitidos, tá? E o presidente do Palmeiras, ele foi muito duro em algumas palavras, tá? Ele falou legal em mudança de projeto,
elogiou o trabalho do Alexandre Matos, que foi um projeto vencedor, e não podia deixar de falar isso, tá? Porque realmente foi um projeto vencedor. Uma Copa do Brasil, dois campeonatos brasileiros, não tem como deixar de falar que foi um projeto ruim. O Palmeiras, eu já falei aqui, já destaquei algumas vezes, a gente não pode ter memória curta, tá? Querendo ou não, o Palmeiras voltou a ser protagonista. Não veio a Libertadores, que é o principal sonho, não veio, mas voltou a ser protagonista, voltou a ser muito relevante e com isso veio títulos de muita expressão no cenário nacional. Mas é um projeto que, infelizmente, do ponto de vista da Libertadores, o Mundial, que é o grande sonho do Palmeiras, isso não funcionou. E o presidente aí sim falou, né, de agora vamos trocar o nosso projeto para ver se consegue fazer algo semelhante ao que o Flamengo fez. Legal. Mas ele foi muito duro na crítica de alguns jogadores, a crítica a alguns jogadores, ele não citou nomes, mas ele falou aí de falta de atitude, falta de entrega, falta de postura, e que não é isso que o Palmeiras quer, né, que a torcida quer. E ele falou que, e perguntaram para ele quem que são esses jogadores. Ele falou: "Vocês vão saber no projeto de 2020". Então, muito provavelmente os jogadores que não vão estar no elenco ano que vem são esses jogadores citados pelo presidente. Mas os jogadores internamente eles não são ingênuos, tá? Alguns deles já provavelmente sabem a quem o presidente está se referindo. Então, as próximas duas rodadas do Palmeiras, eu vejo como duas rodadas aí para cumprir tabela e não me surpreenderia de ver o Palmeiras perder as duas últimas partidas, tá? Porque é natural que aconteça um boicote. Então, o Cruzeiro, que é o adversário do Palmeiras na próxima rodada, na última rodada, no caso, pode contar com isso, né? Pode ter uma luz de esperança de pelo menos uma vitória garantida aí pela frente, tá? Porque o Palmeiras vai cumprir tabela, muitos jogadores, não é nem querendo fazer corpo mole, tá? Mas até por uma questão de vingança, enfim, de dar uma resposta para o presidente, ó, você falou que a gente não está entregando, então a gente realmente não vai se entregar. Sinto muito. Então, acho que o trabalho que vai ter o Palmeiras agora é detectar quem esses jogadores e já dar férias para os caras, porque colocar esses caras em campo, e é o que eu falei, o jogador não é ingênuo, eles sabem internamente quem que são. Então é melhor detectar logo, ó, vai de férias, né? Segue aí com a cabeça tranquila, e a gente vai seguir aqui com alguns jogadores e tentar pelo menos fazer um, um ou dois pontos aí para garantir pelo menos a terceira colocação, tá? Porque dependendo dos resultados, da combinação de resultados, o Grêmio pode tomar essa terceira colocação do Palmeiras, tá? Então é algo aí que tem que tomar cuidado e tá em risco, tá? Tá em risco porque são, mais uma vez, são duas rodadas, são 6 pontos em disputa, são 6 pontos que o Grêmio precisa para empatar com o Palmeiras e dependendo dos números pode superar o Palmeiras e tomar essa terceira colocação, o que seria um fiasco ainda maior. Então o Palmeiras precisa de pelo menos um empate aí pela frente e é o que eu falei. Essa declaração do presidente do Palmeiras, assim como foi a do Daniel Alves no São Paulo, muito precipitada ainda nesse momento, porque ainda tem coisa em jogo, tá? As posições na tabela são uma diferença de pelo menos aí, terceiro, quarto colocado, uma premiação de 2 3 milhões na premiação. E 2 3 milhões, cara, querendo ou não, é muita grana, tá? Você renova o contrato de um jogador da base, e dois, três jogadores da base aí que estão no Palmeiras, que é essa base promissora, é uma grana que ajuda demais. Então, no Palmeiras não pode se dar o luxo de, não, são 2 milhões para dar um clube milionário, né? O próprio presidente do Palmeiras mencionou isso ontem. As pessoas acham que o Palmeiras é um clube milionário, que tem muita grana. Não é bem assim, tá? Então, é uma grana importante, tá? E essa declaração foi muito cedo para fazer, então é o que eu falei. Detecta aí quem são esses jogadores, já dá férias para os caras, ó, obrigado pela ajuda que vocês deram, mas vai para as férias, tá? Curte aí esse tempo de férias, porque ano que vem você não tá mais no Palmeiras, tá? E quem quiser jogar, que permaneça para pelo menos buscar um empate e assegurar essa terceira colocação, que já é um fiasco absoluto em termos do que foi planejado para o Palmeiras para este ano, tá? Vou encerrando por aqui hoje. Eu só queria já antecipar que amanhã eu quero falar um pouco de São Paulo e um pouco de Palmeiras também de novo, tá? O São Paulo em relação às declarações do Daniel Alves, eu não consegui falar isso na semana passada, e em relação ao Palmeiras,
esse tumulto aí, esse turbilhão que vem acontecendo, essa série de crises que vem acontecendo no Palmeiras nesse final de temporada. E na quarta-feira eu queria falar de Flamengo, um pouco mais sobre Flamengo, porque também os bastidores do Flamengo estão agitados, hein? Muitos jogadores recebendo propostas, então eu queria falar um pouco mais sobre isso, beleza? Vou encerrando por aqui hoje. Desejo a todos uma ótima semana, um forte abraço e até amanhã.